Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Entre Céu e Rotina, meu nome é Ezequiel. E o meu é Amanda. Este é o nosso primeiro episódio do podcast. Estamos muito felizes de poder compartilhar esse sonho com vocês. E para inaugurar esse espaço, a gente convidou um amigo muito querido, que é o pastor Davi, que está aqui conosco, uma referência espiritual para nós. Pastor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e é uma alegria o Senhor estar conosco aqui nessa jornada. Prazer é todo meu, Ezequiel, Amanda, estamos aqui muito felizes por participar desse momento. Obrigado, pastor. Obrigada. Pastor, como que o senhor se encontrou nesse meio evangélico? O senhor já nasceu num lar evangélico? Então, eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico. Minha família, até então, todos eram católicos, mas fui o único a ter nascido num lar evangélico. Por isso a razão do nome Davi, que no hebraico quer dizer amado. Então, eu sou o único filho nascido em um lar evangélico. Que bênção, pastor. Benção. Conta para nós, pastor, qual que é a tua experiência com Deus, assim, que te marcou bastante? Bom, a minha primeira experiência com Deus foi já, assim, desde uma tenra idade, quando eu comecei a ler, antes mesmo de ir ao colégio, lendo na Bíblia. Aprendi a ler na Bíblia com a minha saudosa mãe. Minha mãe me incentivou a leitura da Bíblia, a oração, e o meu saudoso pai me incentivou a pregação da Palavra de Deus. Então, com 7 anos, eu já comecei pregando a Palavra de Deus por incentivo do meu pai. Uma boa experiência, né? Pastor, se o senhor puder compartilhar com nós um pouquinho sobre a tua trajetória de fé, da igreja, como que foram os seus primeiros passos até se tornar pastor-presidente aqui na nossa cidade? Ok, então, como eu disse, sou natural aqui da região de Guaranhaçu, interior de Guaranhaçu. Iniciei pregando a Palavra de Deus com 7 anos. Com 10 anos de idade eu desci as águas batismais. E com 12 anos de idade fui chamado para cooperar na igreja. Então, ainda na pré-adolescência, entrando para a adolescência, eu já comecei cooperando na igreja. E aí, o tempo foi passando, com 17 anos eu fui a Cascavel e continuei cooperando na obra de Deus. Com 20 casei com a Janete. E aí o ministério foi progredindo, né? Com 22 fui ao diaconato, 25 a presbítero. E aí, dia 19 de janeiro de 97, assumi a primeira congregação, né? Aí, em 99, assumi a segunda, fui evangelista, 2002 a pastor, enfim. Permitindo Deus, aí, janeiro do ano que vem, estarei completando 30 anos pastoreando, né? Desses 30, que vou chegar ao ano que vem, 27 trabalhando em Cascavel, 27,5 mais ou menos pastoreando a igreja. E aí, nesse tempo, assumi algumas congregações. Por último, se tornei copastor na igreja sede em Cascavel e vice-presidente daquele campo, auxiliando ali o pastor-presidente da época, pastor Antônio Batista Maia. Então, uma trajetória de quase 30 anos, eu estou hoje na 5ª igreja pastoreando. Que benção, né? E em toda essa trajetória, pastor, você tem algum milagre que o senhor viu e queira nos contar? Muitos milagres, né? Por exemplo, um caso de uma senhora que tinha a perna mais curta que a outra, então sempre a gente via ela mancando na igreja. Mas um determinado culto de jovens, um culto aqui que a gente diria um culto normal, eu fui fazer o final do culto e senti no meu coração, né? Para aqueles que vão assistir depois, como que é que a gente sente Deus falando? Vem na mente, desce ao coração e você é impulsionado por Deus a dizer aquilo que veio na tua mente. E eu senti dizer que Jesus ia curar alguém aquela noite ali. E não veio ninguém para frente, eu fiz a oração e quando eu termino a oração, eu fui, mesmo tendo falado que Jesus ia curar, eu vi aquela mulher corria para lá e para cá e eu disse, o que houve? Ele falou, enquanto você orou, a minha perna se tornou normal como a outra, ou seja, ficou do mesmo tamanho da outra. E já era uma senhora de idade, uma vovó, né? Então aquele culto demorou mais para acabar por causa daquele milagre. Então esse é um milagre que eu vi acontecendo, tem muitos outros, né?
É. E isso é bom, né, pastor? Porque a gente vê que a quantia que Deus usa, né? E a quantia que ainda Deus faz milagre, né? Que tem muita gente, assim, que acha que nesse tempo que nós estamos vivendo agora é difícil. É difícil a gente ver um milagre acontecer nas igrejas hoje em dia, né? Os milagres, na verdade, Amanda, Ezequiel, os milagres são proporcional à nossa fé. Hoje talvez não exista maiores milagres ou milagres em maior proporção por conta da nossa fé, que talvez não seja como antes. Ou seja, é o que nós temos à nossa disposição, né? Por exemplo, antes era comum, se alguém estava enfermo, a primeira coisa é orar pelo enfermo, para depois buscar ajuda médica, né? Hoje, às vezes, nós temos o acesso e nós vamos lembrar de orar, quem sabe, numa última opção. Mas eu tenho esta experiência de ter orado por enfermos, eles serem curados, né? Tanto do câncer quanto de outras enfermidades, como também pessoas que a gente orou e não era da vontade de Deus ser curado e não foram, né? Isso aí tudo depende da vontade de Deus. Pastor, pegando esse gancho aí, antigamente era comum evidências de milagres dentro das igrejas evangélicas no nosso meio, né? E com o passar do tempo, esses milagres ficaram cada vez mais escassos. Considerando a tua trajetória, pastor, que o senhor disse que há mais de 30 anos o senhor pastoreia, a igreja, ela evoluiu em relação à fé ou o pastor acha que nós perdemos em algum ponto? Eu penso que a própria Bíblia responde isso, né? Quando diz, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos, o amor de quase todos se esfriaria. Então, eu acho que a questão da quantidade de milagres tende muito à questão das pessoas não terem a fé suficiente. Porque eu penso que para receber um milagre é necessário quem precisa do milagre crer e também quem ora crer, né? Eu acho que os dois ali precisam estar conectados ao mesmo propósito. Hoje nós vemos, na verdade, as pessoas mais numa correria secular, na verdade, não dando muita importância à questão da fé, relacionada à fé. A gente percebe isso no dia a dia das pessoas, que elas estão muito preocupadas com a sua rotina, trabalho, família, casa. E na visão do pastor, você acha que nós deixamos de lado um pouco a questão da fé nesses nossos dias atuais? Bem, quando Jesus fala em São Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, por exemplo, mas no 33 ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou as necessárias serão acrescentadas. O que a gente percebe? Hoje o que está faltando é questão de prioridade. Porque quando eu priorizo o reino de Deus, aquilo que eu preciso para mim e para minha família, com certeza Deus vai prover. Aliás, é Ele que provê tudo. O que a gente vê é uma busca desenfreada dos bens materiais e não entendendo que muitas vezes se eu priorizasse mais as coisas de Deus, Ele também daria capacidade, saúde e condição para adquirir aquilo que eu preciso, tanto eu quanto a minha família. E pastor, o que você tem assim, a nos dizer sobre a sua rotina assim, entre a igreja e o dia a dia? Minha rotina hoje ela é exclusiva para a igreja, né? Exclusiva para a igreja. Não foi sempre assim, né? Quando eu comecei a pastorear, eu tinha a minha vida profissional, trabalhava o dia todo, cumpria o horário e fazia um trabalho voluntário, né? Hoje já se passa mais de 20 anos exclusivo na obra de Deus. Então a minha rotina do dia a dia é voltada para a oração, para a leitura da palavra de Deus e também a administração da igreja, que não deixa de ser também, um organismo vivo, sim, mas também uma organização, né? Como pastor presidente, nós temos várias congregações, então todas as necessidades da obra, seja no que tange a questão espiritual, como também a parte material e administrativa. Exatamente. Pastor, vamos para uma parte mais polêmica, né, das igrejas. Bastante gente tem dúvidas, uns falam que não, outros falam que sim, mas uma pergunta que causa muita polêmica. O que o senhor tem a nos dizer, assim, é pecado ou não é a bebida alcoólica? Porque tem gente que fala assim, mas um vinhozinho ali de vez em quando não vai fazer mal para ninguém. Ela pode ser polêmica no conceito daqueles que não leem a Bíblia. Na verdade, eu vou falar Assembleia de Deus, porque é a igreja que eu pertenço. E até não tenho o costume de citar costumes de outras igrejas. Para nós, sempre foi um bom costume não beber bebida alcoólica.
né? Quem sabe, para algumas pessoas, eles pensam, não, eu vou beber um pouquinho, daqui a pouco eles se tornam viciados. Então eu, por exemplo, nasci no lar evangélico, nunca bebi, nunca fumei, nunca joguei, e eu continuo ainda conservando esse bom costume. Porque uma pessoa sóbria, uma pessoa equilibrada, ele pode discernir entre a mão direita e a esquerda, mas muitas pessoas começaram bebendo socialmente e se tornaram ébrios, se tornaram dependente da bebida alcoólica e não conseguiram mais nem responder sobre si, né? Então a Assembleia de Deus tem um bom costume, pelo menos a gente procura conservar, nós não tomamos bebida alcoólica, né? Pastor, como que foi a sua vinda para Laranjeiras do Sul? Como que foi? Foi um convite? O pastor sentiu no coração de vir? Explique para nós aqui. Então, no nosso ministério nós temos pastores auxiliares e o pastor presidente. Então, o pastor presidente é o pastor principal de um campo. Como se torna um pastor presidente? Quando ele recebe um convite da CIADEP, que é a Convenção das Igrejas Assembleia de Deus no estado do Paraná. Então, até 19 de dezembro de 2023, eu era pastor auxiliar no campo eclesiástico em Cascavel. Era co-pastor na sede, como já disse, e segundo vice-presidente. Como o nosso pastor lá, da época, pastor Antônio, ele jubilou, encerrou as atividades dele como pastor, então a convenção me fez o convite para assumir a igreja em Laranjeiras do Sul. Então a minha vinda para essa cidade, para presidir esse campo, deu-se pelo convite da convenção no momento que houve a jubilação em Cascavel do pastor Antônio. Então, atendendo o convite da CIADEP, eu vim para cá para assumir essa igreja. Estou aqui há 1 ano e 8 meses e alguns dias. E como que o senhor vê, assim, a igreja aqui de Laranjeiras do Sul? Nós estamos felizes, né? O povo da cidade é um povo muito querido, agradável. A igreja também, claro que nós temos o período de adaptação, né? Mas eu não tenho dificuldade de adaptação. Todas as igrejas que eu passei, eu fiquei um bom tempo. Já estamos nos adaptando. É uma igreja que está em crescimento, né? Acredito que a Igreja Assembleia de Deus em Laranjeiras do Sul e todo esse campo, ela está cada dia crescendo em todos os âmbitos, né? Porque para mim o crescimento da igreja não é só na quantidade, também é na qualidade. Isso está relacionado à oração, ao jejum, à consagração e também à busca do conhecimento da palavra de Deus. Exatamente. E antes, assim, do pastor vir para cá e ser pastor, o que o senhor mais fazia na igreja? Cuidava de jovens? Muito bem, eu comecei a trabalhar com jovens bem novo. Trabalhei muitos anos numa congregação como dirigente de jovens. Depois fui pastorear a igreja. E pastoreando a igreja, então assumi toda a mocidade em Cascavel, chamada Umatsevel. Tanto como segundo coordenador, como coordenador geral. E depois já de estar pastoreando a igreja há tempo, voltei a assumir os jovens na sede em Cascavel e também novamente os jovens de todo o campo. Então uma das experiências maiores no ministério desenvolvido foi trabalhando com jovens. Pastor, e como foi esse ministério de trabalho com jovens? Como que é essa questão de lidar com jovens? Porque nós sabemos que jovens, eles são um pouquinho pensantes demais, né? Fazem vários questionamentos. Como que é esse ministério de jovem na igreja? Eu acredito que ser líder de jovem hoje, Ezequiel e Amanda, é um alto privilégio. Todo líder de jovem que ele se dedicar, eu sempre digo, quem trabalha com jovens e consegue ter êxito, até sucesso, ele poderá no amanhã ser um pastor de igreja. Que jovens você não pode ser extremista com eles, nem também tão liberal. Eu acredito que os jovens nós temos que nos colocar na faixa etária que eles estão. Aliás, todas as tratativas da igreja que eu tenho tratado, eu procuro trocar de lugar com a pessoa, ou seja, como eu me sentiria se eu estivesse assentado na cadeira dele ou dela. Então, trabalhar com jovens é entender que eles estão em formação. No meio dos jovens há adolescentes, há jovens que estão chegando à fase adulta e eles têm muitos sonhos que ainda não foram realizados, muitos projetos que talvez não serão cumpridos. E eu acredito que cada líder de jovem precisa de ter atividades relacionadas a jovens, mensagem voltada para os jovens que venha também, de certa forma, atraí-los com a palavra de Deus, mas buscando trazer
uma palavra voltada a eles, palestra bíblica, se sentar junto, trocar ideia, ouvir eles, principalmente ouvir o que eles têm a dizer e responder o que eles têm a perguntar. Exatamente. E o que o senhor tem a nos dizer, pastor, sobre família? Família é a base de tudo. O principal ministério de um homem não é ser pastor, não é ser obreiro na igreja, o principal ministério é a família. Então, é a base principal de uma sociedade. Deus instituiu a primeira família. Então, nós precisamos colocar na mente que a família, hoje em dia, aliás, desde o início, a família formada por Deus, Deus instituiu, Deus deu sustentação, mas o opositor das nossas almas, desde o início, também vem trabalhando para destruir a família. Se você está bem na família, você está bem no trabalho, bem na faculdade, bem na sociedade, bem na igreja, bem no município, bem no estado. Uma família bem estruturada, ela vai trazer reflexos importantes para toda uma boa sociedade. Até um funcionário de uma empresa. Ele vai produzir melhor se ele estiver bem na sua família. Pastor, voltando à questão dos jovens, um conselho que o pastor poderia dar aos jovens, qual que seria para eles manter a constância espiritual e continuar na igreja? Porque nós vemos muitos jovens hoje fora da igreja. Então, para que esses jovens possam voltar para a igreja, ou jovens que ainda não tiveram contato com o evangelho, qual seria uma mensagem que o pastor transmitiria a eles? Teria várias, mas eu vou resumir uma. E vou seguir aqui o exemplo de um jovem chamado Daniel. Daniel, com a idade entre 14 a 16 anos, foi tirado do seu convívio, tirado da sua pátria, tirado da sua cultura, é tirado de Jerusalém, é levado para a Babilônia, até seu nome é mudado, mas ele propôs. Então, para que um moço, uma moça, um jovem seja bem-sucedido, ele precisa ter um propósito definido. Aliás, o sucesso, o êxito da nossa vida depende das nossas escolhas. As minhas escolhas hoje serão o reflexo do meu amanhã. Daniel tinha tudo para abandonar a fé, para abandonar o seu Deus, até porque ele foi tirado do convívio familiar como um adolescente ainda. Foi tirado da sua cultura, só que a fé de Daniel era tão grande, o Deus de Daniel era tão real na vida dele, que eles mudaram o nome dele, mudaram de país, mas não conseguiram tirar a convicção que ele tinha. Então, lá no capítulo 1 do livro de Daniel, versículo 8, diz: e ele resolveu, ele propôs no coração, não se contaminar com os manjares do rei. Ainda hoje, é o mesmo conselho, é a mesma estratégia que nós devemos usar. Se nós tivermos um propósito definido de servir a Deus, nada vai impedir que nós vamos ser bem-sucedidos. Então depende da decisão de cada um. O pai pode aconselhar, o líder pode aconselhar, o pastor pode aconselhar, mas depende de cada um no particular ter um propósito definido. E qual que seria a missão dos pais evangélicos em relação aos seus filhos, pastor? Acredito que os pais podem ensinar muito com a própria vida. Nunca se leu tão pouco a Bíblia como nos dias que estamos vivendo. Já se leu muito mais a Bíblia anteriormente. Mas hoje as pessoas estão lendo a nossa própria vida, as nossas ações. Então fica o conselho para os pais que estarão me ouvindo, seja o exemplo dentro da sua casa. O pai, a mãe, os cônjuges, eles estão sendo observados diariamente pelos seus filhos. Os filhos vão crescer, vão casar, vão sair da casa, mas nunca vão esquecer daquilo que aprenderam. Antes de vir para cá, eu recebi uma mensagem do meu filho, estive lá semana passada visitando e disse: pai, quando vocês forem embora, ficou um vazio aqui dentro de casa. É pertinho, aqui em Cascavel, 100 e poucos quilômetros. Ele disse: ficou um vazio. Então isso, que cada pai e cada mãe, ao visitar o seu filho ou vice-versa, que ele sentisse essa presença de Deus na vida dos pais. Outra coisa que já ouvi dos meus filhos, eles dizer: se o meu casamento, pai, for 50% do seu e da mãe, eu já me conto feliz. Estou casado há 35 anos com a Janete, não pôde estar aqui, mas são 35 anos de vitória que Deus tem nos dado. Nesses 35 anos, o que a gente mais trabalhou também foi com família. Muitos casamentos feitos, muitos noivados, muitos conselhos para as famílias. Mas o que precisa o casal? Orar junto, ler a Bíblia junto,
consagrar a vida e ter uma comunhão direta com Deus diariamente. Pastor, qual que é o conselho que o pastor daria às famílias e aos casais para manter esse relacionamento com Deus diariamente? Esse relacionamento com Deus é como se a gente fosse o nosso corpo físico. Sem se alimentar, ele enfraquece, adoece e morre. Espiritualmente não é diferente. Todos os dias eu preciso alimentar a minha alma. Como? Falando com Deus, através da minha oração. Segundo, Deus falando comigo através da leitura da palavra. E terceiro, vivendo uma comunhão com Deus. Quando eu descobrir, quando eu perceber que eu não estou sentindo mais a presença de Deus, eu tenho que procurar ver o que aconteceu comigo. O que foi, o que bloqueou aquela comunhão, aquele elo que me une a Deus. É possível, em pleno século XXI, nos dias que estamos vivendo, ter uma comunhão com Deus? Sim, tudo depende de nós. O que colocamos dentro da nossa casa, o que assistimos, o que ouvimos, como é a nossa trajetória na nossa vida conjugal, com a nossa família. Deus, ele vai estar em cada família que deu espaço para ele se fazer presente. Tudo isso através da fé. Eu não vejo Deus, mas eu sinto. Eu não posso colocar a mão e senti-lo apalpando, mas eu sinto ele no meu coração. Agora, isso vai depender da abertura que cada um der para Deus viver na sua casa. Pastor, e quanto a esse sentir Deus, houve momentos na vida do pastor que houve uma espécie de seca espiritual em que o pastor talvez buscou alguma resposta de Deus e naquele momento não ouviu, Deus se silenciou, Deus se calou? Eu aprendi que há 3 formas de Deus responder o homem. Primeiro, dizendo sim. Segundo, dizendo não. E terceiro, silenciando. Mesmo no silêncio de Deus não significa que ele não esteja presente. Tive uma experiência amarga quando sepultei um neto com 4 dias de idade. E isso me magoou muito, me machucou muito. Confesso que aqueles dias eu não deixei de sentir Deus comigo, mas foi muito mais difícil. Mas 20 dias depois, ao entrar em casa, vindo do trabalho, Deus falou comigo, Deus falou na minha mente. Ele não tinha nenhuma necessidade de me explicar por que levou meu neto, mas ele falou comigo. Então, quando eu ouvi a voz de Deus, não é que passou aquela dor naquele momento, até hoje ainda dói, mas amenizou. Porque eu entendi que ele é soberano, a vontade dele sobressai a nossa vontade. Porque nós conhecemos só o presente, Ezequiel, e o passado talvez, mas o futuro depende dele. Então, há coisas que Deus faz hoje na nossa vida que a gente não entende agora, mas a gente vai entender amanhã. Né? E Deus não usou ninguém especial, alguém para ligar. Tenho amigos em todo o Brasil todo para ligar, para trazer uma palavra. Não, Deus falou comigo diretamente. Mas naqueles 20 dias, durante a trajetória, trabalhei, fui para a igreja, o vazio foi muito grande, mas eu sabia que ele estava presente. Como que a gente consegue manter a fé? Qual que é um conselho que o pastor daria para a gente manter a fé nesses momentos de adversidade? Porque é fato que quando as pessoas passam por um momento não tão agradável em experiência de suas vidas, a gente perde um pouquinho o senso de fé, a gente perde um pouquinho a esperança que a gente tinha em Deus. Como manter viva nesses tempos de adversidade? Como se manter acreditando em Deus, mesmo tendo alguns momentos que a gente, como seres humanos, acaba duvidando da fé? Então, todos nós passaremos por um momento que a fé parece faltar, mas ela não vai acabar. O que a gente precisa lembrar é que Deus respondendo, ele é Deus, Deus não respondendo, continua sendo Deus. Porque Deus é Senhor. A Bíblia nos diz que nós somos só o barro, ele é o oleiro. Então, quando é que o barro vai questionar com quem faz? Deus ele tem o poder de dar, de tirar. Eu tive uma experiência no dia que sepultei meu neto, por exemplo, quando viemos para casa, tentamos descansar um pouquinho e eu escutei um choro, a casa era muito grande, estava garoando, eu cheguei, a minha nora estava lá fora deitada na calçada e ela me perguntou, por que Deus levou meu filho? Levantei ela daquela calçada onde estava tomando chuva, porque estava de dieta, tinha passado por cirurgia,
e pedi a Deus uma resposta. E Deus me deu a resposta. Eu disse assim: assim como Ele deu o seu único filho por nós, Ele decidiu levar o seu, porque tudo é dele, inclusive você. Agora, 3 anos e pouco depois, Deus deu outro filho. Então agora ela recebeu a bênção. Mas para mim Deus disse naquela ocasião: recolhi o seu neto porque não seria saudável, mas está comigo. Amém? Então a fé pode até diminuir, mas quando chegar o momento que a fé parece que está acabando, eu devo lembrar de quantas coisas Deus já fez por mim. Que eu, estando aqui hoje vivo, sou o milagre de Deus. Você, todos nós aqui somos o milagre de Deus. Estar vivo já é um milagre. O bem maior que nós temos é a vida. E Deus tem o poder de dar e também de tirar. Eu faço essa pergunta, pastor, inclusive, porque, como o senhor já sabe, que nós já conversamos anteriormente, eu e a Amanda acabamos perdendo uma filha há 3 ou 4 meses atrás. Há 4 meses atrás. E foi um momento de muita dor e que nós não conseguíamos enxergar Deus perto da gente. A gente passou por um momento que a gente parece que não, carregado pela dor, carregado pelo sentimento da perca, a gente não tinha espaço para ver Deus ou sentir Deus nas nossas vidas. Então, já exteriorizei isso para o pastor em outras ocasiões, e foi uma palavra pastoral do pastor que me fez voltar a ter ânimo para a gente seguir na fé. Porque realmente quando acontece alguma coisa tão grave como uma perca de um ente querido na vida da gente, a gente acaba tendo alguns pensamentos duvidosos em relação à fé. Então, por isso que eu acabei fazendo essa pergunta, porque a gente atravessou por um momento assim. A gente passou por um momento assim que era difícil a gente sentir Deus perto da gente. Era difícil manter a fé, né? Num momento assim de tanta dor, é muito difícil manter a fé. Muito difícil ficar forte, né? E eu entendo a situação de vocês, não passei por isso, eu disse que sepultei um neto, mas ser avô é ser pai 2 vezes. Mas eu entendo que nesse momento que a gente parece que não percebe, que a gente não vê Deus, é o momento que Ele está nos carregando nos braços. É o momento que Ele nos carrega. Quando a gente não consegue mais andar, então Ele nos carrega. E eu acredito que nesse momento, cada abraço que vocês receberam, cada palavra, foi muito fraca, foi muito pobre, porque não preenchia a lacuna que ficou. Somente Deus pode preencher a lacuna, o vazio que fica no coração de alguém que passa por um momento desse. É verdade. Isso até hoje acaba tendo bastantes questionamentos e a gente não consegue responder todos ainda. E isso talvez é o que gera mais dúvida em relação à fé, considerando que a gente indaga muitas coisas a Deus quando a gente atravessa por momentos de dificuldades. Como que o pastor enxerga isso, pastor? A fragilidade humana em relação à dor e a indagação da gente a um ser tão superior quanto Deus? Na verdade, nós não fomos preparados para enfrentar a morte. O homem não passaria pela morte se não fosse por conta do pecado. O que a Bíblia diz? A alma que pecar, essa morrerá. Então, todos nós, como seres humanos, nunca vamos nos contentar. Mas o conselho que eu dou não é procurar explicação. É entender que Deus fez a vontade dele. E entender que Ele é soberano. Como vocês passaram, outros já passaram e outros irão passar. Mas entender, a gente fica procurando dentro de nós o porquê. E muitas vezes Deus não nos responde porque Ele não quer responder. Mas Ele é Senhor, é soberano. Ele deu, Ele tirou. Então, as pessoas que estão de fora poderão dizer muitas coisas, mas só quem vive. Mas eu quero acreditar que aos pouquinhos o Espírito Santo vai trabalhando, vai curando as feridas da alma, a vida vai continuando, a dor não vai passar, mas vai amenizar. Eu lembro que eu nasci num lar evangélico, pastor, nasci num lar cristão. Então, apesar de ser novo, a gente tem bastante experiência em relação à fé. Tanto de ver presencialmente, quanto ouvir os meus pais sempre compartilhar algumas experiências deles com a gente. E nesses momentos de dificuldade, eu acho que é isso que nos dá força. A gente ter essas experiências prévias com Deus. Acho que todo mundo em algum momento já passou por um momento que Deus supriu alguma necessidade.
que por algum momento da adversidade ela viu que só Deus poderia ter feito ou tirado ela daquela situação. E existem situações que Deus vai fazer e existem situações que Deus não fará por nós. Então essas situações que Deus faz é que nos dão força para passar por aquelas que eventualmente Deus não vai fazer pela gente. O pastor concorda com essa afirmação ou tem uma visão distinta sobre isso, Não, eu pastor? concordo, até porque ele é altamente suficiente para saber até onde nós suportamos. Há uma parte na Bíblia que diz que Deus não vai colocar sobre nós uma prova, ou eu posso colocar a palavra uma carga, um peso, uma dificuldade que a gente não possa suportar. Ele conhece até onde é a tua resistência. Mas nós não podemos também aqui dizer que as pessoas passam por essa situação tranquilo. Não, ninguém passa. Cada um tem uma forma. Acredito que o luto ele tem um tempo para cada pessoa. Cada um vai ser um tempo, cada pessoa é cada pessoa. Mas o importante é saber que o Espírito Santo ele é consolador, que a cada dia ele vai consolando as nossas vidas. E pastor, para encerrar, se a gente pudesse resumir em uma frase, qual que é o segredo para viver entre o céu e a rotina do dia a dia? Eu acredito que é viver aqui, mas saber que aqui não é o nosso lugar de descanso. O céu nos espera. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra, né? Escutar as tuas experiências, as tuas histórias sobre o céu, sobre rotina, sobre caminho, né? A caminhada do Senhor como pastor. Então, para nós é uma honra, né? Porque é nosso primeiro episódio aqui no podcast. E fico muito feliz do Senhor ter aceitado e ter participado conosco. Muito obrigada. O prazer foi meu poder participar do primeiro dia e acredito que Deus vai abençoá-los na sequência. Muito obrigado. Deus abençoe. E a você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigado. Compartilhe e até o próximo episódio.